Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esta palavra, seja tocado pela verdade que liberta. Vem comigo ler Bíblia? Venha comigo ler Bíblia, que sei que o Senhor vai falar ao seu coração. Essa palavra jamais volta vazia. Certo, queridos? Neste mês de novembro, estamos lendo Atos dos Apóstolos, os Atos dos discípulos do Senhor Jesus que andaram com ele e depois os que continuaram essa jornada até chegar até nós, né? Deus vos abençoe. Vem comigo ler Bíblia nessa leitura gloriosa no capítulo 28 de Atos, nesse dia 27 de novembro. Amém, queridos? Deus abençoe. Se você não é inscrito no canal, eu já peço para você, com todo amor, com todo carinho, deixe o seu like no começo desse vídeo, quando você assistir, deixe o like. Abençoe este canal para que ele venha crescer e a palavra do Senhor venha chegar a todos que for possível. Amém, queridos? Se inscreva no canal, né? Se você sentir no seu coração. Ative o sininho para que o YouTube entenda e envie esse áudio toda vida que a Irmã Mary lançar um vídeo no canal da Irmã Mary no YouTube. Certo? Deus abençoe. Vem comigo ler Bíblia. Paulo na ilha de Malta. Sabemos que no capítulo 27 foi o grande naufrágio, né? Onde ele havia avisado a todos os comandantes, a todos o centurião, os soldados, né? Os mestres do navio. Ele tinha avisado que eles tinham que ficar em segurança, mas eles continuaram navegando no meio do perigoso mar, com ventos fortes, com tudo ao contrário, mas eles continuaram. E aí acabaram perdendo a navegação, perdendo os mantimentos, perdendo tudo, né? Mas o Senhor falou para Paulo que nenhuma vida seria perdida. Então, quando o Senhor fala, não precisamos nos preocupar, né? O Senhor falou, nenhum fio de cabelo deles vai ser perdido. Então, no capítulo 28, a gente vai ver onde eles vão. Eles naufragam, né, ali perto da ilha de Malta. Então, eles estão fortinhos, porque Paulo mandou eles se alimentar. Depois de 14 dias de jejum que eles não estavam comendo. Agora eles se alimentaram, porque Paulo sabia, né, que eles iam precisar nadar. Os que não sabiam, os presos que estavam ali, eram 276 pessoas, deram na encosta da ilha de Malta. Amém? Vamos ler. Glória a Deus. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. A ilha que se chama Malta, porque ela tinha muitas abelhas. É uma curiosidade que eu vou comentar com vocês aqui. A ilha de Malta tinha muitas abelhas, né? Ela é considerada a terra do mel. A terra do mel porque tinha muitas abelhas na ilha de Malta, certo? Só para você compreender o porquê que vai acontecer várias coisas aqui enquanto Paulo está na ilha de Malta, certo? Versículo 2. Os bárbaros trataram-nos com singular humildade. Singular humildade. Os bárbaros trataram-nos com singular humildade. Porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Aleluia, Jesus. Hospitalidade, né, no meio dos bárbaros. Tendo Paulo ajuntado e tirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quer dizer, prendeu-se-lhe a mão, irmão. Com certeza ela mordeu ele, né? Ela enrolou-se ali na mão e mordeu, né? Porque ela diz, fugindo do calor, prendeu-lhes a mão. Prendeu-lhes a mão. Quando fala em prender, a víbora prendeu, acredito que ela pegou ele ali com a mão e ficou, né? Quando os bárbaros viram a víbora
pendente na mão dele, ó. Então ela estava presa ali, ela mordeu e segurou. Ó, quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Querendo dizer, sobreviveu com esses homens tudo depois de uma tempestade dessa, e aí ser mordido por uma víbora. A víbora que tinha na ilha de Malta era das venenosíssimas. Ela era considerada que depois que mordia, era minutos a pessoa morria. Então eles ficaram só na expectativa para ver o Paulo morto. Ó. Certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não lhe deixa viver. Eles já estavam profetizando, já estavam falando que Paulo ia morrer. A cobra mordeu ele, então ele ia morrer. Com certeza aquela gente já viu, né, outras pessoas ser mordidas por a víbora ali na ilha de Malta, e já tinham esse conhecimento que quando aquela víbora mordia, a pessoa não sobrevivia, que era muito venenosa. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, ó, porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Meu Deus, porém ele sacudindo, com certeza a dor ele sentiu, irmãos. A dor ele sentiu, mas ele sabia da palavra declarada. No ide do Senhor, lá em Marcos 16 e 15, ide pregar o evangelho a toda criatura, né? Colocar a mão nos enfermos, eles serão curados. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Se tocar na víbora, ela não vai matar. Escorpiões não vão, por quê? Porque não que eu vou lá sabendo que é uma víbora, eu vou lá tocar a mão. Não, que aí eu tô sendo ignorante. Ir lá e tocar numa víbora sabendo que ela é venenosa. Agora, se algo acontecer, ou se alguém colocar um veneno numa comida e eu não ver, eu orei, Senhor, guarda a minha vida. Inocente do que está acontecendo, o Senhor guarda a vida. O Senhor guarda a vida. Guarda da macumbaria. Quantas pessoas já fizeram macumba para a irmã Mary? Já fizeram... Ih, meu Deus do céu. Querendo a morte. Querendo o mal. Orações de morte. Mas quando não é... Quando a gente está com a cobertura do Espírito Santo, não toca, irmão. Só toca quando Ele permite para testemunho. Ou a pessoa não está seguindo os caminhos da verdade. Ah, irmã, mas eu não fiz nada de mal e aconteceu isso e aquilo. Falta de oração. Tem que orar um pouquinho mais. Orar um pouco mais. Clamar um pouco mais. Pedir mais proteção a Deus. Chegasse a Deus. Chegasse ao cume do monte. Ver a voz do Senhor. Tocar nele. E Ele te guardará de todo mal. E Ele sacudiu aquela serpente e não sofreu mal algum. Versículo 6. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Olha só, com certeza a picada daquela víbora produzia isso, a pessoa inchava, vertia sangue, ou então morria de repente. Caía morto, né, de repente. Mas depois de muito esperar, olha a expectativa deles, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Ah, então esse homem já foi... Olha só como mudou a perspectiva daqueles homens a respeito de Paulo. Primeiro eles acharam, esse homem veio, foi livrado de uma grande tempestade, e agora a víbora morde e vai morrer. Agora, eles vendo que nada fez mal a ele, então esse homem é um Deus, porque essa víbora aí mata, é assassina. Versículo 7. Perto daquele lugar, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio.
Públio tinha uma casa, né, muito destacado naquela ilha, como se ele fosse o principal da ilha, ó. Como se ele fosse, não, ele era, né? Havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, tá afirmando aqui, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Irmãos, a gente tem que entender que se Deus falou para Paulo que nenhum ia morrer e nenhum ia perder um fio de cabelo, aquele que ficasse com ele no navio, sendo estes 276, pensa, eram quase 300 pessoas sendo né? Hospitalizadas, não, que foram recebidas ali naquela casa. Hospedadas, achei o nome certo, que foram hospedadas naquela casa. Não era pouca gente para chegar de repente numa ilha e eles ser tão hospitaleiros ali com tanta gente, 276, né? Mas depois do que aconteceu com Paulo, eles manejaram a situação. Versículo 8. Aconteceu achar-se enfermo de dissenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Olha a necessidade de tudo que aconteceu para que aquele pai do homem, né, que morava naquela ilha fosse curado. A disenteria atuava muito nessas ilhas, né, por ser uma ilha que produzia muito insetos. Tinham abelhas, com certeza tinha muitos mosquitos, então produzia a febre de disenteria, né? Que matou muita gente no passado e ainda continua em alguns lugares, né? Orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista dele acontecendo, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Então, olha só, aonde existe um homem de Deus, aonde existe alguém que foi tocado pela unção de Deus, acontece curas, milagres. Pode ser numa ilha, pode ser numa praça, pode ser no meio de uma cidade, pode ser em qualquer lugar. Se a pessoa tem a intimidade com Deus, se a pessoa realmente tem a chama do Espírito Santo e foi escolhido como um instrumento para ser usado na mão de Deus, não importa onde tu estiveres. Se existir um enfermo com autoridade e no nome de Jesus, tu vai orar e essa pessoa vai receber a cura. Ela vai receber a libertação, ela vai receber o gozo da alegria do Espírito Santo para viver para Cristo. E não importa o lugar onde tu esteja, ele estava lá numa ilha onde foi naufragado o navio dele e onde os feitos e os sinais começaram a agir na vida dele, da serpente, da víbora, depois, primeiro da tempestade, depois da serpente, e eles foram vendo que ele era homem de Deus por sinais na vida dele visível. Não o que ele contava, as pessoas viam acontecendo. Então o pai de Públio já estava doente com febre, não febre amarela, febre disenteria. Que é porque foi, né, desenvolvendo, ardendo em febre. Ele orou e o curou. E depois todos ficaram sabendo, os enfermos eram trazidos e ele os curava. Com certeza muitos da mesma febre, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. Olha só, gratidão. Existe alguém aqui usado por Deus, que ora e Deus cura. Então vamos honrar, vamos abençoar a vida desses homens que talvez chegaram ali tudo molhado, sem roupa, às vezes com fome, eram muita gente. Então Paulo não abençoou somente ele, sendo um exemplo de poder de Deus, manifestando o poder de Deus através da vida dele, da intercessão, da imposição de mãos e cura divina. Ele abençoou a todos que estavam com ele, ó.
e distinguiram a muitas honrarias. Tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo e tudo o que era necessário. Olha só. Nos puseram a bordo, quer dizer, se não existia mais navio porque encalhou e se abriu-se todo no meio e o navio deu perca porque o Senhor disse que o navio não chegaria, eles deram um barco para eles, irmãos. Tá aqui, ó, vendo que nós tinha que prosseguir a viagem, e ali estava o centurião, estava todos ali, 276 pessoas, eles nos puseram a bordo. E tudo o que era nos necessário. Quer dizer, cuidaram deles, honraram eles, colocaram comida no barco, no navio. Tudo que era necessário para eles seguir a viagem. É providência de Deus. De primeira visão, perderam tudo. Por causa da desobediência que não conseguiram obedecer a Paulo, que era para ficar ali. Mas o que aconteceu? Eles pegaram os botezinhos, as madeiras dos botes, consertaram a primeira vez o navio, continuaram. Que tudo é um propósito de Deus. O propósito de Deus era que aqueles homens chegassem na ilha de Malta. Na ilha das abelhas. Terra do mel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A providência de Deus para você, meu querido. Confia no Senhor, minha querida. Confia no Senhor, porque tudo pode ter parecido acabado. Não, eu pensei que eu ia conseguir isso, eu pensei que ia dar certo, mas não deu. Não era do agir de Deus, não era do querer de Deus, não era propósito de Deus. A tempestade bateu forte, o barco se rachou, tudo se perdeu, mas há um propósito. Para que Deus te molde e também te use, para que todos vejam, não, bateu o vento, mas ela não desistiu, ela não murmurou do Senhor, ela não falou do seu irmãozinho, da sua irmãzinha, ela não brigou com o centurião, ela simplesmente ficou. Igual Paulo, né? Não brigou com o centurião. A pessoa não briga com quem não tem o poder de resolver os seus problemas. Ou também não coloca culpa em quem não tem. Paulo não botou culpa nos mestres do navio ali que não deram ouvido para ele. Ele simplesmente disse, vocês não me ouviram. Agora nós vamos padecer. O navio não vai chegar lá. E todo aquele que não ficar comigo vai perecer. Ele sabia que ele estava sob a cobertura de um Deus vivo, né? E ali houve a providência e tudo que eles precisaram, que era necessário, eles colocaram a bordo. Versículo 11. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino, que invernava na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Entende, irmãos? Eles colocaram neste navio que estava ali na ilha Alexandrino, que eles estavam invernando ali, eles colocaram todo o mantimento para eles a bordo. Entendeu? Agora, aqui na continuação é que dá para entender melhor. Tocando em Siracura, ficamos ali 3 dias. Eu acredito que eles deixaram, né, o navio alexandrino, mas com as suas especiarias, as suas comidas, tudo que eles colocaram a bordo na viagem para eles ali da ilha de Malta, eles ficaram 3 dias esperando algo que viesse para levar eles no destino. Quer ver? No versículo 13, no versículo 12, tocando em Siracura, ficamos ali 3 dias. No 13, donde bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli. Tendo soprado vento sul em 2 dias, quer dizer, ele está dizendo aqui que o Senhor ajudou eles com o vento, né? Aqui ele tá, só na leitura já dá para entender e vindo na mensagem que ali
não houve impedimento no tempo, que o Senhor ajudou eles com o vento. Ó. Tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos em Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. O destino final estava chegando, irmãos. O cumprimento da palavra de Deus estava chegando na vida de Paulo ali, né? Tendo ali os irmãos ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápilo e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Quer dizer, cansado ele estava, né, irmãos? Muitos navios de um lado para o outro, e era muita gente junto, tendo que estar sempre junto. Ele ainda estava sob a guarnição, né, do centurião, que ele precisava se apresentar a César em Roma. Versículo 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. É chamada liberdade condicional hoje, né, irmãos? Pode ficar em casa, mas com alguma... às vezes, aqueles colar que eles colocam, para ficar sobre aviso, né? Mas estava em liberdade na sua casa, com um soldado que o guardava. Eles nunca falam, né, preso, eles sempre falam que o guardavam. Por quê? Porque era o povo que queria matar, né? 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e quando se reuniram, lhes disse: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo e contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, disseram: voltar-me, quiseram soltar-me, sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Quer dizer, ele chega dizendo pro povo lá de Roma que ele teve a liberdade, eles não tinham com que, mas ele exigiu que ele fosse perante César, né? Ó. Versículo 19. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada que acusar minha nação. Não tenho nada que acusar a minha nação, eu só apelei por César. Por isto que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhes disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é impugnada. Ora, a seita que eles diziam era o caminho, que o Paulo pregava Jesus ressuscitado. Versículo 23. Havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição entre testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Versículo 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. É isso aí, irmãos, ó. Até os dias de hoje, alguns creem, outros continuam incrédulos. E, infelizmente, os incrédulos, aqueles que não crerem, é impossível agradar a Deus sem fé, sem crer. É impossível. E se não agradar a Deus,
que é o Deus todo soberano, que é o Deus todo poderoso, que é o único Deus que merece ser adorado, não tem êxito, irmãos, não tem, ó. Uns aceitaram, outros continuaram incrédulos. Versículo 25. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse. Aí Paulo lê Isaías aqui no versículo 26, ó. Vai a este povo e dize-lhe, de ouvidos ouvireis e não atendereis. Ó, ouve, mas não atende. Ouve, mas não atende. Ouve, compreende, mas não obedece. Ó. Vendo, vereis e não percebereis. Vê, mas não percebe o que está vendo diante dos olhos a verdade. Versículo 27. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, por mim sejam curados. E por mim sejam curados. Versículo 8. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Era isso que ele estava querendo dizer. Eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Paulo, eu vim para os judeus, mas eles não me aceitaram. Então eu convenho que tu vai para os gregos, que tu vai para os gentios e pregue para eles, porque eles ouvirão. Sabemos que nem todos, hoje, no dia de hoje, dão ouvidos também. Alguns escarnecem, fazem piadas ignorantes, fazem chocarrices, fazem tanta coisa com o nome do Senhor Jesus, imoralidades, né? Nesses carnaval, fazem tanta coisa horrível que entristece o templo do Espírito Santo, que entristece a alma do ser humano. Fizeram tantas coisas que feriram o coração do grande Deus. Até hoje, irmãos, ó, eles não dão ouvidos, eles são os incrédulos, né? Versículo 29. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por quê? Porque uns creram na palavra de Paulo e outros não creram. Aí um reino ali abriu, um para um lado e outro para o outro. Os que criam continuavam adorando a Roma e os sacerdotes, e outros seguiram o caminho. Versículo 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara. Alugou uma casa, onde recebia todos os que o procuravam. Com certeza, orava e as pessoas eram curadas. Então, ele era como se fosse a igreja na casa de Paulo. Porque Paulo, ele recebia as pessoas, ali orava e falava com Deus a respeito de cada uma. Versículo 31. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Aonde? Na casa de Paulo, onde ele alugara. Não era nem dele, era alugado. Ah, Espírito Santo de Deus, não importa onde vais falar do Senhor Jesus, deixe Deus te usar, assim como ele usou Paulo por 2 anos, ali em Roma, pregando a palavra do Senhor Jesus a todos que o procuravam. Este livro fala muito forte nos nossos corações, queridos. Leia esta palavra. Não desista de ler esta palavra. Nós estamos com um pensamento, né, de ler, de continuar. A partir de agora, nós estaremos lendo nos últimos dias aí do mês de novembro. Começaremos a ler Mateus, que é bem o iniciozinho do Antigo Testamento,
Vamos ler Mateus, tem muitas coisas lindas, os evangelhos, então nós iremos nos deliciar com esta palavra, porque está chegando, né, o Natal, que muitos guardam essa data como o nascimento de Jesus. Vamos continuar essa leitura gloriosa que é Mateus, ele frisa o nascimento de Jesus, né? Então é isso aí. Deus abençoe, queridos. Fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Não esqueça de deixar o seu like e abençoar o canal da Irmã Mary para que esta palavra chegue ao máximo de pessoas possíveis, porque esse é o verdadeiro intuito deste canal. Deus abençoe.